E amanhã teremos um evento decisivo para as criptomoedas e para todos os mercados do mundo. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que acabou não conseguindo romper e formar a bandeira de alta no fechamento de ontem. Vou falar disso. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos que aconteceram hoje e que irão acontecer amanhã. Hoje nós tivemos dados excelentes, mas o mercado não reagiu. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, analisar o gráfico das principais criptomoedas, mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de seguir o canal Criptográfico aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Bem, pessoal, começando aqui como sempre pelo gráfico, né? O que está acontecendo com o gráfico do Bitcoin hoje, né? E aí, Tainan, você tinha falado que estava fazendo uma bandeira de alta e tal, e agora já está falando que não rompeu a bandeira de alta. Pois é, pessoal, como eu havia falado ontem, tá? O Bitcoin vem falando nos últimos dias aí, desde domingo, o Bitcoin parece estar formando aqui no gráfico de 4 horas e de 1 hora uma possível bandeira de alta, e parecia estar rompendo aí essa possível bandeira de alta nos últimos dias, tá? Só que, infelizmente, pessoal, o mercado não é fácil, né? Como eu havia dito, a gente precisaria ver o Bitcoin fechando ontem, pelo menos acima ali dos $61.500 para a gente poder aí falar em bandeira de alta, né? Porque aí ele confirmaria o rompimento desse pivô, ou pelo menos iniciaria ali o rompimento desse pivô para cima, e aí o Bitcoin poderia buscar os 69 mil, mas não foi isso que aconteceu, tá? O Bitcoin bateu ali uma vez, não conseguiu passar, bateu outra vez hoje ali, não conseguiu passar também e acabou recuando aí. Aliás, bateu ontem, né? E acabou recuando aí, voltando ali para a região dos $60.500. E assim, pessoal, eu vou dar a minha opinião sobre esse padrão aqui, essa possível bandeira de alta, tá? Eu penso que ainda é possível o Bitcoin formar aqui essa bandeira de alta, só que ele precisa romper ali acima dos 61.500 e, de preferência, fechar um candle do gráfico diário acima dos $62.000 para a gente conseguir falar em bandeira de alta aqui e ter uma maior convicção de que o Bitcoin vai buscar ali os 69 mil nos próximos dias, tá? Mas, meus queridos, eu acho que o que está mandando no mercado não são os gráficos, e sim os outros mercados, principalmente o mercado americano, que hoje teve um dia aí que não foi muito bom, tá? O SP500 hoje teve um dia de queda, um dia de virada, né? Tainan, por que está acontecendo isso, tá? Pessoal, primeiro, tá? O SP500 ele tá aí próximo da sua máxima histórica, né? Então, a gente viu aquela queda, aquele susto aí no início de agosto que o mercado caiu forte, né? Aí todo mundo olhou e falou, tá barato, os dados macroeconômicos estão vindo bons, a gente não vai ter recessão. O pessoal comprou e agora ele chegou na máxima, tá? O pessoal que comprou aqui embaixo tá no lucro, meus queridos. Quando o pessoal tá no lucro, o que eles costumam fazer? Eles costumam vender e realizar lucro, tá? Falar, chegou na região aqui de resistência. Amanhã nós vamos ter eventos macroeconômicos, eu já vou falar disso, extremamente importantes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou botar esse dinheiro no bolso, tá? Eu ganhei esse dinheiro aqui nessa subida, vou vender um pouco. Então eu acho que tá tendo um pouco de realização de lucro desse movimento de alta aí que o SP500 andou fazendo, e isso aparentemente acabou puxando o Bitcoin também, uma vez que o Bitcoin costuma acompanhar muitas vezes o mercado americano, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico, para os indicadores macroeconômicos, né, para os eventos, hoje a gente teve vários dados macroeconômicos, 4 para ser mais específicos, vindo, né, e 3 deles vieram muito bons, tá? Os mais importantes vieram excelentes. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, meus queridos, 232 mil pedidos por seguro-desemprego, como era esperado 232, tivemos 232. Ótimo, dentro do esperado. Isso aqui, se o mercado não tivesse assustado aí, se o mercado não tivesse buscando se proteger aí das falas do Jerome Powell amanhã, realizar um pouco de lucro, a gente poderia estar tendo um dia de alta hoje, tá? PMI industrial de agosto veio 48, quando a expectativa era 49,5. Mas eu falei com vocês no vídeo de ontem, pessoal. Dado de PMI industrial, dado industrial dos Estados Unidos, tenha sempre um senso crítico. Eles já estão vindo fracos, já tem alguns meses, e isso está acontecendo porque a China ela está com a economia aí meio travada, não está conseguindo absorver toda a sua produção e está tendo que vender isso aí para o mundo afora, tá? Então isso está fazendo com que as outras indústrias de outros países, inclusive aqui do Brasil, acabem tendo aí uma competição com produtos muito mais baratos, tá? Que são os produtos chineses. No caso dos Estados Unidos, não é muito diferente, tá? E isso está fazendo
os indicadores de pedidos aí por produtos industriais dos Estados Unidos virem mais fracos, tá? Então, é o que a gente está vendo aí. Então, por isso que eu acho que esse dado ter vindo ruim aqui de PMI industrial não é tão relevante, tá? PMI do setor de serviços era muito importante e ele veio mais forte do que o esperado, meus queridos. Isso é muito bom nesse momento. O mercado está com medo de recessão, tá? Esse dado vindo forte mostra que a recessão, pelo menos, não vai ser por agora, tá? A gente está tendo uma expansão aí no setor de serviços, tá? Venda de casas usadas veio um pouco acima do esperado, né, e acima do mês anterior, tá? Então mostra que o setor imobiliário dos Estados Unidos está estável, né? Ele está indo bem, a gente não está tendo uma diminuição forte das vendas de casas, né, o que poderia aí ser também um indicativo de recessão, tá? Então as coisas estão indo bem, mas amanhã, meus queridos, vai ser um dia assim pode ser um dia bastante agitado para os mercados. Mas antes de falar de amanhã, nessa noite, possivelmente madrugada, a gente já vai ter o presidente do Banco Central do Japão se pronunciando, se eu não me engano, no Congresso, o Parlamento do Japão. Não sei se o Japão tem Congresso, Parlamento, tá? Não sei se é a mesma coisa também, não entendo muito desse assunto. Mas ele vai estar se pronunciando lá, vai estar falando com os congressistas lá, né, que aqui no Brasil a gente chamaria de deputados, né? E vai estar conversando com eles lá e o mercado vai estar de olho no que ele fala, porque a última vez aí que o Banco Central do Japão subiu juros, no início de agosto, ali, final de julho, a coisa ficou feia, tá? Então o mercado está ansioso para saber se eles vão falar, olha, nós vamos ter que continuar subindo juros ou não, tá? Se ele falar alguma coisa no sentido de que o mercado, que o Banco Central japonês vai ter que continuar subindo juros e vai subir mais para frente, a gente pode ver o mercado reagindo muito mal, tá? Mas muito mal, porque é do Japão que vem uma boa parte do dinheiro que entrou em ativos de risco, né? Que foi para o dólar, que veio até para o real, tá? Então, se eles falam que vão subir mais os juros, começa a ficar mais caro para fazer o carry trading e isso acaba tirando dinheiro de outros ativos, tá? Se tira, por exemplo, das empresas ali de tecnologia dos Estados Unidos, da Nasdaq, é complicado, tá? Porque você pode ter aí uma aversão a risco, uma vez que essas empresas estão extremamente infladas, elas estão com valor de mercado muito grande. Se elas começam a cair, elas começam a causar um certo desespero, tá? Então, tem que prestar muita atenção no que ele vai falar lá, no que ele vai indicar, tá? Amanhã, sexta-feira, dia 23 de agosto, nós vamos ter um evento extremamente decisivo, às 11 horas da manhã, que é o discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, tá? Ele vai estar falando lá no seminário de Jackson Hole, né, que é um seminário aí de política macroeconômica, né, macroeconomia. É de extrema importância esse evento, tá? Porque lá estão reunidos os banqueiros centrais do mundo inteiro. E, meus queridos, o mercado vai estar de olho. Se ele vai dar dica, se eles vão cortar 0,25 ou 0,50, tá? Lembrando que a discussão agora não é mais se o Fed vai cortar juros em setembro e sim quanto vai cortar, tá? O mercado tende a ficar mais feliz quando o Jerome Powell indica que vai cortar mais, no caso 0,5, tá? Ou 50 pontos. E mais triste quando eles indicam que vão cortar aí 0,25%, tá? Ou 25 pontos. Lembrando, pessoal, a gente tem que lembrar do que aconteceu aí, né? Ontem, quarta-feira, quando a gente teve os dados ali da ata do Fed, né, da última reunião de julho, que mostrou que teve discussão de cortar juros em julho lá nos Estados Unidos, tá? Isso aí deixou os mercados extremamente animados, isso indicou que possivelmente a gente pode ter cortes mais agressivos, tá? Vamos ver no discurso do Jerome Powell amanhã o que ele vai falar. Se ele tiver um discurso falando, nós precisamos ver mais dados macroeconômicos, ver mais dados de inflação para a gente poder cortar 0,20, para a gente poder cortar 50 pontos, que é o corte maior, o mercado pode não gostar, tá? O mercado pode ficar com medo do Fed demorar muito ou fazer cortes muito pequenos e a recessão acabar chegando, tá? E se ele chegar lá e falar, não, a gente tem espaço, é possível cortar 50 pontos, vamos só ver os próximos dados aí, mas eu acredito que sim. Se ele chegar lá e falar isso, meus queridos, o mercado pode se animar bastante, porque nos últimos dias o mercado tem se animado com indicações de que os Estados Unidos vão cortar juros e quanto mais cortarem, melhor, tá? Então, esse é o raciocínio que o mercado
está tendo nos últimos dias, é o que está guiando o mercado, tá? Também vamos ter vendas de casas novas de julho nos Estados Unidos. Eu acho que por a gente ter esse discurso do Jerome Powell amanhã, é o que vai, a atenção vai estar toda nesse discurso. Esse dado de venda de casas novas, ele nem deve ser tão relevante, tá? Então, muita atenção nisso amanhã, às 11 horas da manhã. A gente também não pode deixar de olhar aqui para os indicadores de sentimento do TRDR. Quando a gente olha aqui, pessoal, para o TRDR, a gente vê que temos aí o long short ratio em 1,72, tá? Então, não está em um nível alto. O Open Interest não está subindo. Então, hoje a gente está num dia assim meio inconclusivo, tá? O funding rate está negativo, possivelmente mostrando uma maior pressão vendedora, pelo menos dentro da Binance, tá? Mas é aquela história, tá? Com o Open Interest caindo, a gente acaba não tendo muitas indicações aqui. A gente não pode confiar tanto no que esses indicadores aqui, tanto o long short ratio como o funding rate estão mostrando, tá? Quando a gente vai aqui para os indicadores da High Block, tá? Liquidation Rich Map, a gente vê algo aí que acende um pouco de alerta, né? Nesses movimentos aí, está se acumulando mais liquidez abaixo. Tá? Ontem a gente tinha liquidez abaixo ali antes da subida, né? Mas depois dessa subida aí do mercado, depois desses últimos movimentos, tem se acumulado bastante liquidez ali na região dos 57 mil, entre 57.700 e 57 mil dólares. Tá? Olhem como está amarelo aqui embaixo, né? Então isso é um pouco preocupante, tá? Isso pode indicar que talvez o Bitcoin pode fazer um movimento até aquela região. Mas lembrando, pessoal, o Bitcoin acompanha o mercado americano, tá? Se o Jerome Powell chegar amanhã com um tom dovish, tá? Com um tom ali bem positivo para o mercado, vamos cortar mesmo, vamos cortar 0,50, algo que indique isso, o mercado pode se animar e pode explodir, tá? Por um outro lado, eu acredito que se ele indicar que vamos cortar 0,25, né? Ou talvez nem cortar, vamos esperar os próximos dados de inflação para decidir. Se ele chegar com um discurso desse, meus queridos, aí o mercado pode cair, o Bitcoin pode facilmente buscar os 57 mil, que é a região que tem mais liquidez. As baleias podem se aproveitar de um movimento desse para jogar o Bitcoin ali embaixo, tá? Também não podemos deixar de falar do gráfico das principais criptomoedas, pessoal. Quando eu estiver aqui para o gráfico da Ethereum, tá? Ethereum tá caindo aí levemente hoje. E Ethereum, para mim, pessoal, tá lateral, tá? Não consigo ver um padrão gráfico aqui para Ethereum. A da Cardano subiu bastante ontem, mas ainda tem mais espaço aqui na bandeira de alta que ela rompeu para cima. O alvo tá lá nos 41 centavos de dólares, tá? Solana tá parada hoje também, tá andando de lado. Solana, para mim, tá sem direção aqui nos últimos tempos. Tá? Vai depender muito de para onde o mercado for agora para Solana ter uma reação mais decisiva. BNB, pessoal, Binance Coin, tá? Quando eu olho o gráfico aqui, Binance Coin bateu o alvo daquele triângulo ascendente, mas eu não consigo ver um padrão novo aqui, tá? Por enquanto ela está ali em uma região de resistência, então tomem um pouco de cuidado. Se acontecer alguma coisa aí que faça o mercado corrigir amanhã, ela está num ponto aí que os vendedores podem acabar decidindo realizar lucro, tá? Então, olho nisso. A Binance Coin agora tem que romper essa resistência da região dos 600 dólares aqui para conseguir continuar o movimento de alta. Tá, outra moeda importante aí no mercado que a gente não pode deixar de comentar, Matic, pessoal, tá conseguindo subir ainda mais hoje, né? Mas eu acho que vai depender muito agora do que vai acontecer aí amanhã, tá? Eu acho que as falas do Jerome Powell podem ser aí decisivas para Matic, tá? Porque ela já alcançou o alvo da bandeira de alta que ela tinha feito e ela agora está em uma região de resistência, tá? Ripple ou XRP. XRP para mim, pessoal, tá andando de lado, não consigo ver um padrão muito claro, tá? XRP é uma moeda de pump and dump, então ela fica fazendo esses movimentos, ela sobe rápido, ela cai rápido, e infelizmente eu não tô conseguindo ver um padrão muito definido aqui, tá? Outra moeda importante aí do mercado que a gente não pode deixar de comentar, a VI, né? A VI tava subindo bastante aí nos últimos dias, estava subindo forte, né, por causa de vários fatores. Quando a gente olha para o gráfico dela, ela ainda tem um alvo lá nos 164 dólares, tá? Hoje ela está corrigindo, na minha visão, muito porque ela subiu forte nos últimos dias e está acompanhando também a correção do resto do mercado, tá? Eu acho que a VI vai para onde for o resto do mercado, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de falar é a Tron, né? A Tron também está corrigindo aí levemente hoje, tá? Ela tá meio que estagnou nessa região dos 15 centavos e como eu disse, pessoal, a Tron agora tem uma resistência complicada ali na frente, né, no meio do caminho, que é a região dos 17 centavos de dólares, tá? Ela precisa romper essa região para
ter aí alguma perspectiva mais clara, tá? Então, para Tron é isso que eu estou vendo. E, pessoal, Chainlink, tá? Temos que falar aqui também da Chainlink, que é uma moeda importante no mercado. Todo mundo quer saber o que está acontecendo com a Chainlink, para onde ela vai, né? Gráfico diário da Chainlink, pessoal, rompeu ali para cima um possível retângulo, né? E, assim, pessoal, não estou conseguindo ver um padrão. Eu tinha até falado de uma cunha ascendente, mas é o que eu falei nos últimos dias. Tá andando de lado. Cuidado com o mercado andando de lado. Mas eu não consigo ver um padrão aqui para Chainlink, tá? No gráfico diário, ela rompeu ali um ombro, cabeça, ombro com alvo lá nos $7, mas é aquela história, né? A gente tem que ter uma queda aí do mercado para ela buscar essa região ali, tá? Então, não estou conseguindo ver aí muito sentido aqui, tá? Uma moeda, pessoal, que vocês devem ficar de olho nela, que ela pode sofrer uma valorização forte nos próximos dias, é a Secret, tá? Uma moeda de baixo market cap. Então, se você for fazer um trade nela, saiba que ela não tem tanta liquidez, é um trade mais apertado, no sentido de você passa sufoco ali para vender, para comprar, muitas vezes você tem que dar ordem a mercado, tá? Então, é um pouco mais difícil, mas ela está oferecendo aí uma recompensa possivelmente boa se ela conseguir romper esse fundo duplo, tá? Ela está possivelmente formando aqui um fundo duplo, que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E se a Secret conseguir romper a região ali dos 22 centavos e meio, tá? Que foi a máxima que ela fez ontem, ela pode formar aí um pullback desse padrão e pode buscar esse alvo ali que está lá na região dos 27 centavos, tá? Isso aí, pessoal, daria uma subida, se ela conseguir romper, de aproximadamente 27%, tá? Então, quase 30% de alta se ela conseguir romper esse fundo duplo. Então, fique de olho. Se o discurso do Jerome Powell amanhã for um discurso mais leve, mais tranquilo, né? Que a gente chama de mais dovish, aí tá um tom mais, vamos cortar juros, temos que cortar juros. Várias moedas podem subir. O Bitcoin pode romper aquela bandeira de alta e a Secret, ela pode fazer um movimento aí em questão de poucos dias de aproximadamente 30%, tá? Então, olho nela, olho em várias outras criptomoedas aí, tá? No caso da Secret, ela é uma moeda aí que tá praticamente num fundo, tá? Não é à toa que o padrão que ela pode estar formando um fundo duplo. Então, é uma das milhares de moedas aí que podem ter uma performance muito boa amanhã, se o Jerome Powell animar os mercados e se também, né, nessa noite aí, barra madrugada, o presidente do Banco Central do Japão tiver falas aí que também animem o mercado, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, pelo canal no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau!